Daniel capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Oh, aleluia. Quem achou pode dar um amém? Amém. Diz assim o texto: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinear, para a terra da casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou então a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 8. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que vos determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois ele veria os vossos rostos mais triste do que dos outros jovens que são os vossos iguais, e assim eu colocaria em perigo a minha própria cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao guarda do chefe dos eunucos, a quem o rei havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, disse assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Vem comigo e diga: experimenta. Isso, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem da porção do manjar do rei. E conforme o que vires, está escrito vires aí também na sua Bíblia? E conforme o que vires, procedas para com os teus servos. E ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Abra comigo a sua boca e diga: melhores. Diga mais forte: melhores. Diga: bem melhor. Ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais bem nutridos. Diga: mais bem. Isso, diga: mais bem. Eles estavam bem mais nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. De sorte que o guarda tirou a porção do manjar deles e do vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Verso 20 para fechar. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Diga amém por essa palavra. Amém. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça onde você estiver, coloque a Bíblia sobre o seu colo. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Irmã Camila, mas eu não conheço essa pessoa. O propósito que nos une é maior do que as diferenças que nos separam. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Não segure meio frio, meio requenguela, não. Não faça disso um momento estranho. Faça disso um momento de comunhão. Pegue na mão firme da pessoa que está ao seu lado. Agora feche os seus olhos, curve a sua cabeça em sinal de reverência, em sinal de quem crê não apenas com a alma, com o espírito, mas evidencia no comportamento do corpo. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos, amarrando agora toda a ansiedade, tudo aquilo que te impede de estabelecer uma conexão direta com Deus agora. Se necessário for, faça força, porque o reino de Deus costuma ser tomado assim.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti nessa noite. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá dessas portas, Senhor, da casa de oração aberta, para que nessa noite possamos buscar a Tua face, para que o Senhor possa levantar sobre nós a luz do Teu rosto, porque é assim que somos direcionados. Nós te agradecemos pela liberdade da exposição da Tua palavra. Há muitos, Senhor, que agora buscam o Senhor em covas, em cavernas, em becos, em vielas, porque não tem a mesma liberdade, mas o solo brasileiro tem sido abençoado com a espontaneidade, Senhor, de podermos Te buscar livremente. Nós Te glorificamos, Te agradecemos e Te pedimos que o Senhor preserve sobre nós tal liberdade. Agora nessa noite a Tua palavra já foi exposta, ela não é minha, mas eu estou aqui acreditando que o Senhor vai se responsabilizar pela exposição dela na minha boca, porque, Senhor, eu só posso ter daquilo que Tu me dá, porque o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vem comigo agora, mas vem também com o Teu povo. Quem entrou aqui padecendo de apatia espiritual, quem entrou aqui, Senhor, sendo dominado por sentimentos de frieza, a Tua palavra é poder, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Usa-me na Tua palavra para que corações, Senhor, que entraram aqui do avesso, possam voltar à origem pela qual foram criados, rendidos à adoração do Teu nome. Envergonha toda a incredulidade nessa noite, Senhor. Eu espero ainda para esta noite, no mover da Tua palavra, a cura, Senhor, de quem está com diabetes. Eu espero ainda nessa noite, pelo poder da Tua palavra, enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, porque ela é poder, que corações que entraram aqui, Senhor, petrificados, sejam quebrantados pelo poder da Tua palavra, que a filosofia humana perca o sentido, e que nós venhamos nos esvaziar de todo o tradicionalismo humano e sermos cheios do Teu Espírito Santo pelo poder da Tua palavra. Não há absolutamente nenhuma resistência de ordem física ou espiritual que seja mais forte do que a autoridade que há no Teu nome, e é por isso que eu invoco o Teu nome agora, porque ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das Tuas mãos. E decidindo o Senhor agir em prol dessa vida, decidindo o Senhor agir em prol desta pessoa, ninguém impedirá, nada impedirá. Vai tirando agora todo o estado de mesmice, quem entrou aqui sem perspectiva alguma. Ah, Senhor, como Tu fizeste no coração de John Wesley, faz com o Teu povo nessa noite, afogueia o coração dos adoradores e glorifica o Teu nome na Tua palavra. Precisamos da Tua direção, não nos deixa sair daqui perdidos. Alinha o nosso coração no temor que há em Ti, e quem está em casa possa receber de igual forma a mesma porção daquilo que o Senhor já determinou para nós hoje aqui. Glorifica o Teu nome, 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 em nome de Jesus. Quem concorda, diga aleluia. Mistura essa palma com glória a Deus e aleluia. Mistura com glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Vai dando glória. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, irmão. Vai dando glória, irmão, mas eu não estou com vontade. Dá glória primeiro, que a vontade vem depois. Oh, aleluia. Vai engrandecendo o nome dele. O salmista Davi vai exortar a gente a adorar a majestade de Deus, e ele vai dizer que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor se ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas desnudas as prenhas, e no seu templo cada um diz glória. Quando Deus fala, a igreja diz glória. Oh, glória. Que graça, que glória, aleluia. Oh, aleluia. Quinta-feira da vitória, que bênção. Oh, deixa eu beber um cadinho d'água, deixa, não fica me olhando não, adora, o culto é dele.
Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. A narrativa que nós acabamos de fazer menção, de Daniel capítulo 1, inclusive eu fiz questão de estender um pouquinho os versículos. Primeiro porque eu acho bom que a gente leia mais a Bíblia nos cultos, né? Às vezes a gente tem mania de achar que tem que ser só um versículo, né? Por que não, né? Mas eu fiz isso para que todo mundo acompanhe junto a história e entenda o que está acontecendo. Jerusalém foi sitiada e agora alguns filhos, príncipes da casa de Judá, estão sendo levados cativos sobre o governo de Nabucodonosor, sobre o governo da Babilônia, que nesse presente momento é a maior potência de governo global da época. Eles expressam tudo que há de força na sociedade, na economia. Eles são a expressão da força daquela época. E é por isso que todas as vezes que a gente faz a citação desse texto, por inspiração profética, para aplicação nesse tempo de hoje, a gente costuma comparar a Babilônia com o mundo, porque de fato o mundo tem uma expressão de força muito grande no sistema. E assim como no reinado de Joaquim, ele também foi o Senhor que concedeu a autoridade do principado para comando e controle do sistema do mundo, também foi concedida por Deus. O príncipe das trevas desse século, ele trabalha porque de alguma forma o Senhor também permitiu, porque senão ele não faria. Então a Babilônia para nós nessa noite é a tipologia perfeita da força que o mundo tem. E todas as vezes que eu falo isso, eu me sinto na obrigação de compartilhar que a igreja não deve combater essa força com força, porque nós não somos a força que o mundo precisa, nós somos a resistência que o diabo não suporta. Por isso que a orientação da palavra de Deus não vai dizer combater o diabo, vai dizer resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não muito diferente de Daniel e dos demais companheiros dele, príncipes de Judá, esses jovens, nós também estamos aí resistindo à força desse mundo que milita contra nós e contra os princípios daquilo que pregamos da palavra de Deus. E o texto vai dizer que eles são levados cativos, justamente porque a força do mundo é tão grande que às vezes a gente é levado pelo sistema. Você caminha de acordo com os princípios até o ponto em que em algum momento você de fato é levado, ainda que você tenha esses princípios. E é o que vai acontecer com esses moços. E aí o texto diz que eles vão ser levados cativos. Abra comigo a sua boca e diga cativos. Diga presos. Só que é interessante que a gente, quando fala isso, costuma observar e falando, quando a gente observa superficialmente o texto, dá a impressão de que eles são levados para ficar dentro de uma cadeia, dentro de uma cela. Mas se você observar o texto, você vai ver que não é esse tipo de cativeiro. Justamente porque eles eram versados na letra, porque eles eram cultos, entendidos, né? Todas as vezes que eu vejo isso, eu lembro de um pastor Jefferson Coelho. Ele disse uma vez que a prova de quem estuda, até a prova de quem estuda é diferente. É o caso desses moços aqui, justamente por serem letrados, justamente por serem entendidos, falarem outras línguas. O texto vai dizer que eles são levados cativos, mas é para morar dentro do palácio, para viver segundo os costumes do rei. O texto vai dizer que eles são capturados, sequestrados, levados, mas não fique imaginando a pessoa de Daniel e dos seus companheiros dentro de uma cela ou quebrando pedra. Não, eles estão sendo tratados com um tratamento igualitário aos príncipes caldeus. Então eles estão tendo também um tratamento diferenciado. Inclusive, a orientação do chefe dos eunucos, dada pelo próprio rei, é que eles venham comer a mesma porção. Quando a gente lê no texto, a gente vê ração, né? Aí dá a impressão que é um prato que é jogado dentro da cela, mas não é assim. Se alguém aqui está com essa mentalidade, esquece. Eles estão sendo levados para morar com os príncipes dos caldeus, debaixo do mesmo estilo de vida. Com roupa de príncipe, cama de príncipe, comida de príncipe, tratamento de príncipe. E eis aí o grande diferencial da Babilônia para conseguir
não cativar apenas o corpo, mas cativar a mente dos habitantes de Judá. Eis aí a grande estratégia do mundo, para não nos levar cativo apenas de corpo, mas também cativos de coração. Qual é a estratégia, irmã Camila? Proporcionar um tratamento igualitário, para que você esteja numa terra que não é sua, diante de um povo que não é seu, mas se sinta tratado como se fosse de lá. E aí você vai perdendo e vai se esquecendo da sua cultura. Olha a orientação, olha a dinâmica, olha o método opressivo de ensino da Babilônia. Tragam eles e prepara eles para que sejam criados. Ele não quer apenas prender o corpo, ele quer prender a mente. Ele quer que a cultura do judeu, ele quer que a mente do hebreu perca a força e a mente do caldeu domine sobre a metodologia, sobre a maneira com que ele deve viver. Depois de 3 anos comendo a porção do rei, irmãos, não é a porção de quem está quebrando pedra do lado de fora. Eles não estão sendo tratados como escravos, eles estão sendo tratados como príncipes. Só que estão na Babilônia, eles estão lá, mas não são de lá. Oh, aleluia! Quem está entendendo aí? Oh, aleluia! Eles estão lá, mas não são de lá. E a proposta do rei é: alimenta eles com a comida que a gente come aqui, coloca sobre eles as vestes que a gente usa aqui, ensina para eles a nossa língua aqui, de tal ponto que a língua deles é que seja consultada, e a língua que eles passem a falar seja a dos caldeus. Olhe para pelo menos 2 pessoas e diga para ela ou para ele: eu estou aqui, mas não sou daqui. Cadê os patriotas da Nova Jerusalém? Cadê os patriotas da Nova Jerusalém? Aonde estão aqueles que vieram do céu? O Senhor te trouxe aqui para te dizer: você está aqui, mas é peregrino em terra estranha. O teu corpo está na Babilônia, mas o teu coração é de Judá, a tua mente é de Judá, o teu sangue é de quem serve ao Senhor, o teu DNA é de Jesus Cristo. Oh, aleluia! A Babilônia captura o corpo, mas não vai aprisionar a mente. A Babilônia captura o corpo, mas não vai aprisionar o coração. A Babilônia captura o corpo, mas não vai mudar os bons hábitos. A Babilônia captura o corpo, mas não vai quebrar os princípios. A Babilônia captura o corpo, mas não vai mudar a adoração. A Babilônia captura o corpo, mas não vai quebrar o culto. A Babilônia captura... Tô aqui, mas não sou daqui. Oh, aleluia! A proposta da Babilônia é sempre essa: fique à vontade na Babilônia. Aqui você pode ficar à vontade, porque aqui são todos iguais. Diga comigo: iguais. Maior prova disso é que quando Daniel decide no seu coração não se contaminar com a dieta do rei, o vinho que ele bebia, nem o manjar que ele comia, texto diz que o chefe dos eunucos vai dizer assim: mas como eu colocaria a minha cabeça em perigo diante do rei, se ele visse os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens que são vossos iguais? São vossos iguais. Não, não são iguais. Eu sei que é isso que todo mundo quer dizer. São iguais, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não, não são iguais. Não, mas está todo mundo no mesmo palácio. Está todo mundo no mesmo palácio, mas não são iguais. Mas nós somos da mesma faculdade, são da mesma faculdade, mas não são iguais. E eu vou mais além, me perdoe se eu assustar alguém, mas tem verdades que assustam. Talvez alguém até diga: não, mas somos da mesma igreja, mas nem sempre somos iguais. Estou falando dos hebreus, dos judeus. Eles foram criados nessa cultura. E o método inteligentíssimo do rei da Babilônia é quebrar essa cultura e inserir a sua cultura para que elas se fundam. Ele quer fundir. Eu quero que eles tenham o que é meu e eu também possa usufruir daquilo que é deles. Mas quando o Senhor chamou a Israel, ele disse: vocês não vão se misturar. E é engraçado porque no
tempo de hoje, só de começar a ministrar uma palavra assim, alguém já rotula e diz religiosa, preconceituosa. Veja como a aplicação é muito parecida com o que vivemos no dia de hoje. O texto vai dizer que vai lhe dar a porção do manjar do rei. Gente, não é lavagem. É a comida que o rei come e é o vinho que o rei bebe. Quem entende isso, diga amém. Só que o texto vai dizer que Daniel toma uma decisão, porque santificação é decisão. Separação é decisão. Consagração é decisão. Vida com Deus é decisão. Reconheceu? Decide. Daniel vai decidir não se contaminar. E ele não influencia nenhum de seus amigos. A decisão é dele, porque salvação é individual. Posicionamento é individual. Vai decidir no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Aí você diz, como assim se contaminar? A impressão que dá é que o hebreu não colocava nenhum pedaço de carne na boca. A impressão que dá é que um judeu jamais colocaria vinho à sua língua. Mas você conhece a história e sabe que isso não é verdade. Um judeu pode beber sim o vinho. E quantas vezes os hebreus também comiam tipos específicos de carne, mas comiam. Então aqui o texto não é o que pode ou não pode. Sim, Daniel podia beber vinho. Sim, Daniel podia comer carne. E por que ele decidiu então não se contaminar? Por que o texto denomina isso como contaminação? Um judeu pode comer carne? Sim. Um judeu pode experimentar o vinho? Sim. Por que então que ele não vai experimentar o vinho dos caldeus, a bebida da Babilônia, a carne dos caldeus? Porque ele não pode administrar o preparo daquela comida. A contaminação não está no que se come, mas em como é feito. Veja, quando um hebreu, por exemplo, um judeu, decidia comer carne, ele precisava respeitar toda uma herança levítica, para que ele pudesse comer aquela carne de acordo com os preceitos divinos e não ferisse os princípios de Deus. Quando ele fosse beber o vinho de igual forma, exatamente da mesma maneira. Há todo um preparo, só que aqui ele é cativo. E é por isso que eu digo, não deixa o glamour da Babilônia te enganar. Porque eles te oferecem tudo o que eles têm, sobre a perspectiva de aqui você é igual. Não, não é igual. Aqui você quer que eu seja como você e não me dá liberdade para eu ser eu. Então não vem me dizer que é igual. Você quer que eu seja como você, mas não aceita que eu seja como eu sou. Quem está entendendo disso, diga amém. Veja isso. Então quando Daniel decide, e o termo é contaminação para não comer desse manjar, não é que ele não podia, é que hebreu não tem acesso à cozinha de caldeu. Então ele não tem como administrar a maneira correta para comer o que ele come. É por isso que Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu conheço todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Comer ele pode. Por que você não come? Porque eu não posso comer o que eu não sei como é feito. Não, ele não administra, ele não tem autonomia para mexer na carne, ele não tem autonomia para mudar o vinho, ele não tem autonomia para escolher a faca, ele não tem autonomia para queimar as vísceras à parte, ele não tem autonomia para separar a parte nobre e dar de... Não, ele não tem, e por não poder administrar, ele prefere não comer. Aí qual é o nome disso? Falando a grosso modo, dentro dos dias de hoje, para todo mundo entender, o nome disso é regime. No campo nutricional, você vai ver duas vertentes, o regime e a dieta. Você vai perceber que não são a mesma coisa. O que é a dieta? A dieta é aquilo que é utilizado pela maioria, porque é a maneira mais moderada e lúcida de se perder peso sem o efeito sanfona. Pessoas normais, pessoas comuns, fazem a dieta, adotam a dieta dentro do sistema nutricional. Atletas, por exemplo, não costumam ter dieta, costumam fazer regime. Porque tem alimentos, dependendo de época de competição, que eles não podem comer moderadamente, eles simplesmente têm que cortar do cardápio. Irmã, qual é a diferença? Você não vai gostar, mas eu vou falar. Hebreu faz regime, caldeu é dieta. Por isso é a porção do manjar do rei. Você acha o quê, irmão? Eu estou falando de rei, é um sistema nutricional. Você acha que no palácio se come qualquer coisa? Não, é bem escolhido e é muito bem ordenado. E qual é a visão da dieta? Falando a grosso modo para todo mundo entender, dieta é aquela visão, pode-se comer de tudo, desde que se coma moderadamente. E regime? Regime não.
dependendo do que você é, e me parece que aqueles que querem ir para o céu não são comuns. A Bíblia diz que aquele que é do Espírito tudo discerne, mas quem não é, não. Aquele que é do Espírito tudo discerne, e dele nada é discernido. Mas quanto ao homem natural, não pode entender as coisas do Espírito, porquanto é carnal. O regime corta, a dieta mantém desde que seja moderadamente. Agora, diga para mim se não é esta influência que a Babilônia quer trazer sobre os filhos de Judá. Pode fazer de tudo, desde que se faça moderadamente. Só que Paulo vai dizer: eu não corro como corre qualquer um. Veja a visão do cara. A visão dele é atlética. Perdoe o cara, é coisa de carioca. A visão dele não é do perfil de uma pessoa normal. Ele vai caminhar e fazer uma alusão bíblica em cima da visão de um atleta, consciente do nível de renúncia que ele tem que fazer para chegar aonde ele deseja. Então ele vai dizer: eu não corro como quem corre qualquer um, eu corro como quem deseja o prêmio. O que ele está dizendo é: eu não quero nadar para morrer na praia. Se eu tiver que cortar, se eu tiver que renunciar a alguma coisa, eu vou renunciar. Mas Paulo, você não é igual a todo mundo? Não, eu estou no meio de todo mundo, mas sei para que eu fui chamado. Eu estou no meio de todo mundo, mas eu sei de onde eu vim. Eu estou no meio de todo mundo, mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei aonde eu estou, mas eu sei ainda melhor aonde eu quero chegar. E se para chegar aonde eu quero, eu tiver que renunciar, eu vou renunciar. Se eu tiver que para chegar aonde eu quero cortar, eu vou cortar. Eu quero que você entenda, essa é a visão do regime da dieta. Na dieta pode-se de tudo, desde que se faça moderadamente. No regime tem-se que cortar alguns alimentos. Não é o tipo de mensagem que a igreja contemporânea da última hora gosta de ouvir, porque eles amam o Jesus que é lindo. Jesus é lindo e eles só pregam Jesus, só pregam Jesus, só pregam Jesus, mas não falam o que Jesus falou em Mateus capítulo 16, versículo 24, aonde ele ensinou como é que ele quer que ande com ele, como é que ele quer quem quer chegar na pátria de onde ele vem. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu, mas qualquer que perdendo a sua vida por amor de mim para me seguir, já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. O que o Senhor está dizendo é: quem quer vir para ganhar já perdeu, mas quem decidir cortar para vir já ganhou. Já ganhou. Pega na mão de quem está ao seu lado, segura na mão dessa pessoa, vambora galeria, segura na mão dessa pessoa que está do seu lado, sacode ela e diga para ela: eu quero ganhar, eu estou correndo para ganhar, estou pagando o preço para ganhar, eu estou orando é para ganhar, eu larguei macumba para ganhar, eu larguei heroína na veia para ganhar, eu larguei amante para ganhar, eu larguei cachaça para ganhar, larguei adultério para ganhar, maconha para ganhar, cerveja para ganhar. Eu não estou aqui de brincadeira, eu vim para ganhar. Oreba caçore raio. Eu sei o que eu deixei. Não dá para usar a igreja, não dá para usar ministério como cabide para desempregado. Aqui não se vem para tentar, aqui se sabe a que veio. Embora Soriéria. Vai deixar de beber o vinho, Daniel? Vou. Vai deixar de comer a porção do manjar do rei para comer legume e beber água, garoto? Vou. Por quê? Porque qualquer prejuízo que eu tiver na terra, o Deus compensa. Mas eu posso ganhar tudo nessa terra, se no fim de tudo
me faltar o deleite do Senhor, significa que eu ainda não ganhei o suficiente. Só para saber se você está acompanhando direitinho. Daniel podia beber vinho ou não podia? Podia. Comer carne ou não podia? Só que uma vez que ele não tinha condições de administrar a maneira com que ia ser feito, ele decidiu cortar a alimentação do cardápio. Trocando para miúdos, Deus nos trouxe aqui para dizer: seja humilde como Daniel. O que você admite que não pode administrar, corta. Se não administra, corta. Se não está sobre o seu controle, corta. Se você não governa sobre isso, corta. E eu vou falar bem rasgado, que eu não gosto dessa história. Ah, pregou e eu entendi dessa maneira. Comigo não. Vai entender do jeito que eu estou pregando. Não, minha irmã, isso aí é exagero da irmã. As palavras nem sempre dizem aquilo que elas querem dizer. Quem não sabe falar, porque eu sei o que eu estou falando e eu estou falando do jeito que eu estou dizendo, e é para entender do jeito que eu estou falando. Não sabe administrar? Não sabe administrar? Irmã, pode namorar? Pode. 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 Não consegue namorar na varanda? Então, o namoro? Não. A varanda. Você está rindo, mas é muito sério. Irmã, pode ter rede social? Pode. Está tomando todo o seu tempo? Ficou viciado. Aí diz: não, vou fazer um propósito. Aí faz um propósito de 7 dias sem. Depois vira a outra semana 48 para poder dobrar os 7 dias que ficou sem. Não sabe administrar? E essas alianças que você carrega há anos, sobre a justificativa de que já estão com você há muito tempo, aí é que está. Você pensa que estão com você, e se eu disser que é você que está com elas? Inclusive a sua dificuldade de cortar é justamente essa: pensar que se mantém sobre o governo, mas é você que está sendo dominado. Eis a grande diferença, da qual as pessoas não conseguem compreender a maneira com que Jesus exercia seu ministério. Por isso o fariseu ficava confundido. O sumo sacerdote queria a cabeça dele, porque como é que pode ele andar com quem não lava a mão? Aí alguém pensa: como é que ele anda com ele? É isso que eles não entenderam. Já fiz a citação de Mateus capítulo 16, verso 24. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, ele deixou claro o critério. Qual? Quem vem, vem, mas é atrás. Quem anda na frente sou eu. O que ele está dizendo é o seguinte: quem vem tem que vir sabendo que eu é que estou caminhando. Não sou eu que vou com vocês. É vocês que vêm comigo. João capítulo 15. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e desfruto. Vai aonde? Atrás de mim, de preferência. Meu Deus, ainda bem que eu vim, aleluia. Ezequiel capítulo 37, quem achou, diga amém. Nós vamos ler o texto e até lá você vai confundir o inimigo aí aonde você estiver, tá? Deixa ele tonto contigo. Camila, como é que eu faço isso? Nada de cara de fome, nada de cara de cansaço. Quando o estômago roncar, você diz aleluia. Ele já está roncando aqui, do lado de cá já roncou. Isso, entendeu? Deixa ele tonto contigo, sem entender nada. Você vai sair daqui hoje igual Jesus, ainda antes do almoço, com a barriga roncando. Teu espírito vai estar tão alimentado que alguém vai dizer: corre para comer, e você vai dizer: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. Crentão, fortão, aleluia. Ezequiel capítulo 37, quem achou, diga amém. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar. Em outras versões, e Ele me fez passar. Me fez. Ele me fez. Diga comigo: Ele me fez. Ele me fez. Me fez andar ao redor deles. E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eu vi que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus,
tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diga-lhes assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Estendereis sobre vós pele, porei em vós espírito e vivereis. E então sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto profetizei como se me deu ordem, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntando cada osso ao seu osso. E olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vento dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram-se em pé um exército grande e extremo. E você diz amém por essa palavra? Senta dando glória a Deus aí, você que pode. Já vi que é só beber água. Aleluia, aleluia. Essa passagem é muito conhecida. Arrebatado em espírito, o Espírito do Senhor pega Ezequiel e introduz ele em espírito numa visão. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o mundo espiritual não é menos real só porque não pode ser visto continuamente. A gente tem que parar com essa mania. Eu não sei se foi porque ao longo dos anos na nossa vida já fomos introduzidos a uma realidade lúdica, né? Filmes, desenhos, onde fantasmas atravessam paredes e espíritos não têm força para segurar nada nas suas mãos. E eu não sei se por isso, mas a gente começou a desenvolver a ideia de que aquilo que é espiritual é fraco, aquilo que é espírito não tem força. Ao ponto das pessoas até dizerem assim: eu não tenho medo dos vivos, ou melhor, eu não tenho medo dos mortos, ou eu não tenho medo dos espíritos, como se eles nada pudessem fazer. Eu tenho medo dos vivos, atribuindo então o poder, atribuindo então realidade somente aquilo que pode ser visto. Mas para nós que servimos ao Senhor, temos uma primícia de que o reino espiritual, de que o mundo espiritual, ele é tão real do que esse solo que você está batendo o teu pé aí agora. Pisa aí no chão, sinta, é sólido, é firme? Pois então, o reino espiritual é mais sólido e mais firme do que esse chão que você está pisando. Eu sempre digo isso: esse chão que você está pisando, se a gente entrar aqui com uma britadeira e arrebentar com ele em 24 horas, a gente muda ele de lugar. Agora, a palavra de Deus, que é a representatividade de quem Deus é, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então veja, a palavra de Deus que manifesta quem Ele é, ela é Espírito. Ele diz: minhas palavras são palavras de vida e de Espírito. Uma outra característica que faz com que nós entendamos que o mundo espiritual é tão real ou mais real do que esse mundo físico. Pode abaixar só um cadinho, por favor, mas pode continuar comigo, viu? Que esse mundo físico é real e o mundo espiritual a qual servimos é tão real quanto esse mundo. É a característica do nosso próprio Deus. Deus é Espírito. Vamos lá? Deus é o quê? Deus é o quê? E aí eu te pergunto: Deus é fraco porque é Espírito, gente? Não!
O nosso Deus é espírito. No céu não entra carne e sangue. Nosso Deus é espírito. Todas as coisas que ele fez sendo Deus. E ele é espírito. Gênesis capítulo de número 1. No princípio a terra era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus é. Bora, você vai entender já já. Deus é. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus manifestou tudo que existe e há por intermédio da sua palavra. Então a palavra de Deus é capaz, porque a palavra de Deus manifesta quem ele é. E quem é Deus? Deus é espírito. Por isso ela é mais forte do que tudo que existe, porque ela está acima de tudo que existe, e ela é antes de tudo que passou a existir. Olha o que o autor da carta aos Hebreus vai dizer: porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Palavra é concreta. Quando você fala alguma coisa com a sua boca, a palavra ganha vida na sua boca, as letras vão saindo como tijolinho e montando alguma coisa imediatamente diante de você. É assim que funciona, gente? É assim que funciona? Não consideramos as palavras com a mesma potência da área dos sentimentos e das ideias. Ela está numa conjuntura de invisibilidade, aonde não pode ser tocada, mas é real. Assim é o mundo espiritual. O mundo espiritual não é menos real do que a realidade que você toca, só porque você não vê. Ele existe, ele é real, e ele subsiste e se mantém eterno, porque ele é sustentado não pelo tempo da nossa vida, mas é sustentado pela palavra de Deus. Palavra de Deus que é Deus. Por isso o próprio Senhor vai dizer: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Por que a palavra de Deus é eterna? Porque Deus é eterno. Por que a palavra de Deus se mantém fiel? Porque a palavra de Deus expressa quem Deus é. E tudo isso que nós estamos colocando aqui trata-se de uma realidade espiritual. Abra comigo a sua boca agora e diga assim: realidade espiritual. Eu não quis colocar aqui mundo espiritual para você não achar que é um setor paralelo, inatingível e inalcançável. A realidade espiritual é tão real quanto essa cadeira que você está sentado agora, porém com uma coisa a mais. Qual? Essa cadeira vai deteriorar, vai mofar, um dia ela vai quebrar, vai passar e vai ficar obsoleta e será trocada, mas aquilo que Deus delibera sobre a sua palavra perpetuará para sempre. Isto é o mundo espiritual, isto é a realidade espiritual. Camila, por que você está batendo nessa tecla? Para que você entenda que a sua vida espiritual não pode ser negligenciada só porque é espiritual. Para que você entenda que o mundo espiritual não é fraco só porque não pode ser tocado. Um dos motivos pelo qual o mundo espiritual não pode ser tocado o tempo todo é porque ele está acima do que é físico. Vem comigo. Ele está acima do que é? Ele está acima do que é? Na organização da tricotomia do nosso ser, a palavra é dividida da seguinte maneira: espírito, alma e corpo. Exatamente nessa ordem que eu estou empregando aqui e agora. Espírito, alma e corpo. Diga a ordem você. Qual é a ordem? Bora, só quem está comigo. Quem já foi para Nárnia, não posso contar, mas quem está comigo, vamos lá, qual é a ordem? Não é coincidência, não está de maneira aleatória essa ordem. A ordem é espírito, alma e corpo, porque o espírito está em primeiro lugar. O espírito governa sobre a alma, coloca ela em equilíbrio. A alma manifesta a sua expressão e o corpo obedece os sentimentos dela. Por isso essa ordem: espírito, alma e corpo. Então vamos lá, de quem é a prioridade? Vamos lá, de quem é a prioridade? Mas vamos falar a verdade, vamos jogar limpo com Deus no altar nessa manhã. Por que às vezes estamos aparentemente com a terapia em dia para arrumar a alma, com a atividade física em dia nos nossos treinos ou no nosso desejo de ter uma vida mais saudável, mas a realidade é que não estamos desfrutando
precisam ser acompanhadas de uma atitude, senão elas serão apenas fala. Será que você nunca parou para pensar que Jesus nunca disse eu te amo para ninguém, mesmo sendo dono do amor? Parece esquisito, talvez você ainda não tivesse pensado nisso até hoje, mas eu quero convidar você a pensar nisso só por um minuto. Deus é amor. Deus é... Você disse o quê? Que ele falou assim? Falou? Como ele falou? Ah lá, ó. Então veja, ele nunca verbalizou. Então é isto que eu me refiro quando eu digo que ele nunca disse. Deus é amor. O que João disse que Deus é? Deus é... Quando Jesus disse, vou para o meu Pai preparar lugar para vocês, os discípulos, na tentativa de segurá-lo, vai dizer assim, Senhor, mostra-nos o Pai, como quem diz, fala para a gente quem ele é antes do Senhor ir. Aí ele vai dizer assim, ora, vocês ainda não têm de vista o Pai? Entendam, quem vê a mim vê o, porque eu e o Pai somos. Então vamos lá, Jesus é Deus, sim ou não? Jesus é Deus, sim ou não? E Deus é? Deus é? Então Jesus é o quê? Jesus é o quê? Jesus é a expressão material. Jesus é a expressão física. Jesus é a expressão carnal do amor de Deus. Deus não disse verbalmente à humanidade, eu te amo. Jesus nunca disse a nenhum dos seus discípulos verbalmente falando, eu te amo. Mas o tempo todo as suas ações eram baseadas no amor. O texto de João 3,16 vai dizer o que pra gente sobre o amor de Deus? E Deus amou o mundo de tal maneira que falou, não, que entregou o seu Filho, que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor não se constitui em palavras. Deus não diz que ama dizendo que ama, não que ele não possa dizer, mas quando olhamos para a realidade do mundo espiritual, vemos que o nosso Deus, que é Espírito, se manifesta em mais matéria do que qualquer ser humano, se manifesta em mais matéria do que qualquer estátua, ídolo constituído por mãos de homens. Ele está dizendo, vocês falam de amor, eu amo. Vocês falam de amor, eu amo. E ama como? Amo me entregando, amo trabalhando, amo cuidando, amo curando. Ele está dizendo, o meu amor está na vida que eu dei e que eu tenho com vocês. Então veja, Deus é Espírito, mas se relaciona com a gente pessoalmente. Deus é Espírito, mas se relaciona com a gente num campo de tangibilidade e não num campo de ideias ou abstrato. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei relatando a visão de Ezequiel. O Espírito do Senhor me tomou em espírito e me levou para o meio de um vale que estava cheio de ossos. Os ossos estavam sequíssimos. Aí alguém pensa, Camila, mas isso é uma visão. E justamente por isso precisa ser levada com mais seriedade do que qualquer outra coisa, porque o mundo espiritual vem em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. Aí eu te pergunto, o reino de Deus é de lá ou é daqui? É de cima ou de baixo? É da terra ou é da glória? Agora, quem ele coloca em escala de prioridade na nossa busca? O reino, que é espiritual. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por que não está tendo transbordo? Por que não está tendo acréscimo? Porque nós estamos buscando todas as coisas por último. O mundo espiritual. Quantas vezes você está fazendo um trabalho e o Espírito Santo te convida para orar, e você diz, quando eu terminar esse trabalho eu oro? Quantas vezes você está dirigindo, o teu coração está queimando para falar com Deus, aí você diz, não, quando eu chegar em tal lugar eu oro. Se um pneu estourasse, você jogava no acostamento, mas porque o Espírito de Deus, ele pode esperar. Oh, aleluia, aleluia. Filho, a gente tem uma coisa mais parecida com órgão assim, tipo igreja americana, tem aí? Alguma coisa mais assim? Pesadão, eu quero pesadão, porque a galera tá com fome, tá trabalhando desde ontem. Se a gente continuar nesse clima, até eu vou indo aqui, ó. Aleluia. Mas vem comigo, não me deixa não, viu? Quando Deus tomar o baterista, vem também que tu vai ajudar a gente a beça, porque a gente tá cansado, não é? Eles estão precisando disso, eles estão em intercessão dizendo assim, Jesus me ajuda. Tem gente querendo receber e dizendo, Jesus me ajuda, não é?
isso? Aí tu faz assim, ó. Vem intercalado. Viu que eu fiquei doida? Fica doido comigo. Enquanto eu não endoidar, tu não vem não. Tá show, tá show, tá show. Aí, eita, aleluia. É esse aí, a pegada é essa, perfeito. Então veja, não é porque é espírito que é fraco, mas não estamos dando prioridade ao espírito. E é por isso que estamos frequentando cultos, tendo devocionais de 15 minutos. Eu não ia falar, mas Deus está mandando eu dizer. Você quer profundidade, irmão? Você quer incendiar dando devocional de 15 minutos? Eu não estou falando para quem está tomando leite, estou falando para quem já está comendo pão, tá? Para quem não serve, não coma, senão você vai entalar. Agora, meu filho, você já é crente desde que nasceu, conhece o batismo do Espírito Santo com fogo, quer viver chamada, quer viver ministério, mas não consegue dedicar para Deus mais do que 15 minutos de oração. Deus está dizendo, você sente necessidade de um romper, mas não rompe. E Deus está dizendo, não é porque eu não tenho promessa, é porque você quer basear o nosso relacionamento numa falta de prioridade. Quando eu tiver tempo eu oro, outro dia eu oro, amanhã eu começo a campanha, segunda-feira eu melhoro. Deus está dizendo, e a receita é simples. Tu não percebeu ainda que a tua vida não está aonde eu disse que ela deveria estar? Não é porque a minha palavra não tem poder, mas é porque você não me dá prioridade. Você não me dá mais prioridade. E por que não dá prioridade? Porque você acredita que aquilo que você toca e que aquilo que você vê é mais real do que o mundo espiritual. Mas nesta manhã Deus me trouxe aqui para dizer, ajusta a tua frequência, porque foi o mundo espiritual que deu vida ao mundo físico. Não foi o mundo físico que deu vida ao mundo espiritual. E disse Deus, haja luz. Completa aí para mim, por favor. E disse Deus, haja luz. Ele liberou a palavra. Vem comigo. Ele liberou a. Ele liberou a. Aí eu pergunto de novo, a palavra é física? A palavra é física? A palavra é material? Mas veja como foi o que é espiritual que trouxe a realidade que hoje você toca. O que é espiritual que trouxe hoje a realidade que você vê. O que é espiritual é que trouxe hoje o cumprimento das promessas que você vive. Você não tem vivido melhor, e agora eu me dirijo àqueles que poderiam contar testemunhos de promessas que se cumpriram na sua vida. Você hoje não tem estes testemunhos porque recebeu uma herança. Você hoje não tem estes testemunhos porque recebeu uma educação e um diploma numa escola exemplar. Pega um crente que foi tirado do monturo e colocado entre os príncipes da terra e pergunta para ele, qual é a tua história? Ele vai começar a história dele dizendo, então, Deus liberou sobre mim uma palavra. E aí, desde que ele liberou essa palavra, esta palavra começou a se cumprir. Ela começou a me perseguir. Esta palavra me envolve. Esta palavra me guarda. Esta palavra guarda a minha casa. É por esta palavra que eu vivo. É por causa desta palavra que o diabo não me mata. É por causa desta palavra que o carro capotou e eu não morri. É por causa desta palavra que a cova abriu e eu não desci. É por causa desta palavra que eu ainda ensaio no playback. É por causa desta palavra que eu ainda ofereço contatos e convites de agenda. Alguém diz, ninguém te conhece. E você diz, mas eu caminho debaixo de uma palavra. Uma palavra espiritual. Uma palavra que vem de um mundo que não é esse. Como é que você viveu a cura desse câncer? Ele vai dizer, porque o médico disse 3 meses, mas Deus disse, a última palavra na tua vida é minha. E Ele acrescentou, sempre foi a palavra. Mas agora dedicamos mais tempos a cursinhos científicos. Nada contra, irmãos, o estudo e o conhecimento. Deus sabe, eu amo a área do conhecimento, eu amo a ciência, eu amo a psicologia, mas todas elas estão em plano secundário. Inclusive eu nem dedico tempo de estudo para aquilo que contraria o que a Bíblia diz, porque para mim a Bíblia é, como disse o escritor e poeta Rui Barbosa, se colocar ela no meio, ela é o centro de todos os livros. Se colocar ela no fundo, ela é a base de todo entendimento. E se colocar
Me mostre outra instituição que tenha subsistido há mais de 2000 anos, sem ter nenhum tipo de conchavo, contrato ou permanência social. Não tem. A igreja permanece pelo mesmo motivo que Deus guarda e guardou Filadélfia. Ele disse, tendo pouca força. Ele disse, 7 igrejas, mas a Filadélfia, ele disse, tendo pouca força física, porque força fala daquilo que eu tenho, força fala daquilo que eu posso. Olha o que ele diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Oh, e não negaste o meu nome. Agora, isso tudo é espiritual, isso tudo que nós estamos falando aqui é? Abre essa boca santa, tudo que estamos falando aqui é espiritual. O que está acontecendo? Como nós temos nos relacionado com o mundo espiritual? Como algo que pode ser cultivado durante 10 minutos em um dia? É só isso mesmo? É sério que o tempo que a gente passa maratonando uma série ocupa mais tempo na nossa vida, ao ponto de não conseguirmos ler um capítulo na Bíblia por dia? Depois você não entende porque ora e a tristeza não sai, porque repreende e o demônio não obedece. Ele está vendo a anemia espiritual que nós estamos desenvolvendo. Deus está dizendo, desde quando o mundo espiritual se tornou tão irrelevante para você? Será que você não entende que numa escala de prioridade para os que servem ao Senhor, sim, o mundo espiritual vem primeiro? Olha o que Salomão disse. Olha o que Salomão disse. Se o teu espírito estiver de pé, ele levantará todo o corpo. Mas se ele estiver abatido, quem pois o animará? O que ele está dizendo? Cuida da tua vida espiritual, que o espírito vai militar pela tua alma e pelo teu corpo. E a alma não, a alma é egoísta. E o corpo? Mais ainda, o corpo é carnal, é natureza humana. Você acha que teu corpo queria estar aqui agora? Eu louvo a Deus pela vida daqueles que decidiram assentar e alimentar o espírito. Eu louvo, irmãos, porque numa hora como essa você está reposicionando as ordens no teu corpo. Você está dizendo, comida vai vir depois, a alma não vai murmurar no meu pensamento, porque agora eu vou alimentar o espírito. Resultado, sabe o que acontece depois que esse culto acaba? Enquanto alguém se estressa por qualquer coisa, enquanto outro se entristece por qualquer motivo, teu espírito está no governo e no controle da tua vida. Foi o que aconteceu com Davi, quando a depressão flertava com ele. Olha ele falando com a alma: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? O cara está falando com ele mesmo, irmão. Ó, por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Ele está usando a boca dele, que é corpo, para falar com a alma dele, que é personalidade e expressão de sentimento. Agora, quem está falando é Davi? Não, é o Espírito de Deus na vida de Davi. Aí ele usa a própria boca dele, dando lugar ao Espírito, e começa a conversar com a alma dele. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba? O que ele está dizendo? Porque você está me deixando aflito. Aí ele ministra a alma. Só ministra a alma quem tem o Espírito, e só tem o Espírito quem dá a ele prioridade. Quem dá a ele prioridade receberá dele autoridade para governar. Quem dá a ele prioridade receberá dele autoridade para ministrar. Porque estás abatido, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Aí ele prega para ela: espera em Deus, pois ainda louvarei. Acalma, minha alma, espera, minha alma, me escuta, minha alma. E quando o salmo termina, você vê que ele não está mais abatido. Começou orando de um jeito e terminou orando de outro jeito. Porque quem começou? A alma. Quem terminou? O Espírito. Deus está dizendo: tira o microfone da mão da alma. A alma é péssima pregadora. A alma é péssima intercessora.
Bota na mão do Espírito. Agora, por que não há autoridade do Espírito em nós? Porque não estamos dando ao Espírito a prioridade que ele deveria ter em nós. O Senhor pega Ezequiel pela mão. A visão é espiritual, sim ou não? Sim ou não? Deus está mandando eu dizer: dê mais atenção às coisas espirituais que andam acontecendo na sua vida. Antigamente você tinha um sonho que não discernia, você entrava em jejum. Agora você sonha e deixa pra lá. Perguntou para 1, 2 ou 3, ninguém entendeu? Esquece. Deus está dizendo: eu me lembro da época que quando o mundo espiritual se movimentava, você se posicionava. É caído rebaixo, remonto calébria. Eu me lembro da época. O Senhor está dizendo para alguém aqui, Ele está dizendo que antes do jornal notificar, no quarto eu já te contava o que ia acontecer. Com todo respeito, mas há um clamor do Espírito nessa noite. Ele começa para mim e ele invade essa igreja para quem tem ouvidos poder ouvir. E ele está dizendo: cadê você no mundo espiritual? Que eu não te vejo mais lá. Não entende mais nada, não discerne mais nada. Está pensando que vida humana e terrena tem resposta ao Espírito? Deus está dizendo: as respostas vêm de mim. Está pensando que está no conselho de todo amigo? Que está em toda roda a direção que você procura? Ah, Camila, eu não me isolo. Eu converso, eu busco, eu pesquiso. Eu também, irmão. Eu converso, eu busco, eu pesquiso. Mas tem coisas que é espiritual. Tem que buscar. Deus está dizendo para alguém: estou te esperando aqui. Aonde? Eu vou falar como Ele está mandando. Aonde Ele está dizendo? Naquele mundo de mistério. Aonde eu não falo só verbalmente. Aonde eu me manifesto em você trazendo convicções que ninguém te arranca. Eu sou de um tempo que crentes não eram de fato tão bons na retórica, no vernáculo, no vocábulo. Mas quando eles tinham de Deus uma palavra e uma convicção, a gente perguntava: vou fazer tal coisa? E o crente dizia: não, eu não vou. E por que não? Ele não sabia explicar e ele dizia: eu não sei, eu só sei que eu não devo ir. Eu me lembro disso. Porque Deus se manifesta em nós, não apenas com palavras verbais, mas numa convicção que ninguém te arranca. É uma certeza que ninguém te tira. Mentira ou verdade? Verdade. Então a primeira coisa que você tem que desconstruir na sua cabeça é a ideia de que o mundo espiritual não requer mais do seu tempo. De que o mundo espiritual não precisa de mais da sua atenção. Deus está dizendo: não só precisa de mais, mas precisa de mais do que tempo que você dedica a qualquer outra